Bom dia, vamos então começar a nossa primeira evento de webinar, né, sobre o tema importância de custos logísticos na gestão. Quero agradecer então a presença de todos que se inscreveram no evento, em especial agradecer a presença dos professores Luiz Paioli. Bom dia, Paioli. Bom dia, Dinho. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Obrigado. E também a presença do professor Romano. Bom dia, Romano. Bom dia, Dinho. Bom dia, Paioli. Prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço imensamente aí vocês terem aceitado o convite de participar nesses 50 minutos desse webinar, né? Esse tema tão importante que é custos logísticos nas organizações. Quero apresentar para vocês o professor Paioli, né? O professor Paioli é um dos professores da UniG Escola de Negócio. Ele é mestre em Engenharia de Produção pela Uniara, pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios em Gestão e Logísticas, possui licenciatura e graduação em Administração, atuou como gestor de logísticas em empresas como Mangels e ZF do Brasil, atualmente é consultor também da Gestare, consultoria, atuando na área de gestão de operações e produção, e professor de graduação e pós-graduação nos cursos de Engenharia de Produção, Transporte, Lean Production, Logística, RH e Gestão Empresarial em diversas universidades, como UNIP, FATEC, entre outros. O professor André Romano é PhD em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, administrador, economista, pesquisador, professor e consultor empresarial, é um pesquisador associado do Center of Environment da Universidade de Nova Lisboa, avaliador de revistas e eventos acadêmicos, coordenador do curso também de administração do IMES de Matão, docente dos cursos de especialização em engenharia da produção da Uniara e atua como consultor empresarial da Gestare nas áreas de controladoria e finanças corporativas, estratégia empresarial, estrutura organizacional, modelo de processo de negócio, sistemas de informação, implementação de ERP, e já atuou e possui uma experiência profissional aí de mais de 20 anos nas áreas de negócio em empresas de grande porte. A UniGIS é uma escola de negócios que surgiu com o propósito de proporcionar cursos de qualidade, focado nas melhores e mais atuais práticas de gestão, com professores de universidades renomadas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância dos custos logísticos na gestão, né? E em especial vamos abordar 4 grandes tópicos aí, né? O primeiro tópico da agenda do nosso webinar é falar sobre a importância dos custos logísticos na gestão. Um segundo tópico é a apresentação de alguns cases, como o da Parker e da ZF do Brasil. Depois, vamos abordar um pouquinho, né? O professor Romano deve entrar na parte de custos aí, e finanças, falando um pouco sobre principais indicadores de desempenho de custos logísticos, os KPIs. E, por fim, vai ser apresentado um case da Alumínio Ramos, uma apresentação de alguns resultados, onde os professores vão discutir um pouco sobre o assunto. Gostaria agora, então, de passar a palavra para o professor Paioli, para conversar um pouco sobre o tema. Vamos lá, Paioli. Fique à vontade, a casa é sua, Paioli. Beleza, Dinho. Novamente, obrigado pelo convite. Tema extremamente importante e atual dentro das organizações. Então, a gestão dos custos logísticos, Dinho e Romano e colegas, ela é importante para que os gestores conheçam os custos envolvidos, né, nas suas operações. Com isso, eles podem tomar decisões assertivas. Evidentemente, né, que nós estamos falando em o quê? Controles. Controles, na maioria das grandes organizações, não é um negócio tão simples, né? Mas é importante para que você consiga fazer algumas mensurações, né, para a criação de indicadores.
Evidentemente, quando a gente está falando em custos logísticos, o negócio se torna um pouco mais difícil. E esses indicadores, Edinho e Romano, eles vão trazer o quê? O status. Né? Qual que é o grande desafio da gestão nesse tema aí? É administrar esses custos, né? Que na maioria das vezes são compostos por quê? Pela armazenagem, pelo processamento de pedido, pelo estoque e pelo transporte. Com isso, a gente consegue, né, observar que tem temas atuais aí, a gente observa aí na academia, até nas grandes empresas, um ponto relacionado ao que é o trade-offs na logística. O que é isso, né? Como que isso vem, qual que é o alinhamento disso, qual que é a aderência disso, junto com aos custos logísticos. Vamos fazer um paralelo do trade-offs da economia. O que é o trade-offs na economia, né? É o custo da oportunidade, né? Que é o que isso? É quando uma pessoa deixa de usufruir algo para ter outra coisa. Vamos fazer um paralelo de custo para as organizações aí, que não é um negócio tão fácil. Mas é comum, Dinho e Romano, pelo menos nas minhas experiências aí, nos nossos clientes, o trabalho que a gente tem feito, é comum dentro das organizações se deparar com situações de, olha, eu gostaria de criar um novo galpão, olha, eu queria construir uma nova área, olha, eu vou fazer uma aquisição de um novo equipamento. A questão e a pergunta primeiro não é essa, a pergunta é, para que eu quero isso? Né? Os meus estoques, né, indo para a questão do trade-offs, os meus estoques são aqueles que são necessários para que eu tenha hoje, construindo e adquirindo um novo bem, isso aí vai me facilitar nos custos operacionais, vão reduzir esses custos operacionais? Essa nova aquisição faz sentido? Ele vai fazer com que o resultado líquido, através da ferramenta do DRE ou do EBITDA, não importa qual seja a metodologia ou a ferramenta que se usa para avaliação de resultado, vai ser coerente? Então, existe hoje vamos dizer assim, situações, às vezes, que não se trata, vamos dizer assim, a causa, mas sim o efeito. Volta e meia eu fico perguntando, né, para quem me pergunta isso, alguns gestores, até proprietários de organizações, assim, poxa, fazendo um paralelo para a nossa vida cotidiana, na sua casa você tem 2 geladeiras? Né? Faz sentido ter 2 geladeiras? Normalmente, não faz sentido. Então, por que não faz sentido? Porque existe o quê? Um fracionamento das aquisições para acomodar no ambiente que a gente tem, que é uma geladeira. Então, não faz sentido, primeiro, você avaliar se é necessário ou não fazer uma nova aquisição? Antes disso, você fazer um mapeamento de como estão seus custos, de como está seu estoque. Realmente, o estoque que você tem é necessário? Existe uma aderência do seu estoque com o fluxo produtivo ou existe muitas lacunas dentro desse elo? Então, essa temática, Dinho, a gente traz alguns resultados aí na composição dos custos logísticos que são resultados, né? Mas o caminho das pedras é um caminho bastante o quê? Salgado, mas ele é promissor para quem olha, vamos dizer, para quem consegue enxergar a atratividade dos custos logísticos frente aos resultados que eles podem oferecer atualmente para as organizações. A gente vê aqui o composto logístico, que são os controles de estoque, olha só os números. Só que é muito mais fácil, né, tratar de coisas que você toca um processo produtivo, ok? A questão do estoque, né, a questão da movimentação de materiais é um trabalho mais de garimpo, mas é possível. E tem empresas, Romano, conquistando espaço, conquistando, vamos dizer assim, resultados efetivos dentro do mercado, fazendo diferenciação entre melhorar a produtividade em relação à movimentação de materiais e também esses custos que a gente acabou de citar, que é o custo do quê? Do estoque, do processamento do pedido e também a questão do transporte. Porque um fator bastante preponderante, um fator bastante requisitado e fundamental nesse ponto aí é a questão do padrão descritivo de item dentro das organizações. Esse ponto
juntamente com o sistema de classificação e codificação, então a gente percebe que o elo da cadeia logística e ligado ao custeio, eles estão o quê? Eles precisam e deveriam estar o quê? Intrinsecamente ligados. Ok? Eu não posso enxergar ou com um olhar só para um organismo, coisa e tal. Até porque uma organização é um ambiente vivo. É evidente que eu preciso trabalhar com prioridades. Então, quando a gente está falando de padrão descritivo de itens e sistema de classificação e codificação, para que é isso? Primeiramente, porque ele vai servir, né, para uma identificação única e inequívoca de cada item. Ou seja, eu vou eliminar ou eu vou evitar redundâncias de itens, tanto para itens diretos quanto para itens indiretos. Quando a gente olha isso na questão de benefício para a gestão da qualidade, ele é fantástico. Só que esse tema também dá muito trabalho. Okay? Muito trabalho porque ele vai mexer com cadastro, ele vai mexer com codificação. O que eu já participei e eu posso, dentro da minha expertise, compartilhar com vocês? Nós já fizemos em algumas empresas uma mudança geral de classificação, mudando os caracteres, ampliando os caracteres para empresas que, de repente, iriam fazer o quê? Uma mudança de RP. O resultado é fantástico. O resultado é muito atrativo, porque vai evitar de uma codificação, por exemplo, itens e códigos, itens iguais e códigos diferentes, ou códigos iguais e itens diferentes. Então, você consegue trabalhar essa questão, por exemplo, né? Pegar isso aqui é um produto de uma empresa, ó, né? Só que ele, né, é o quê? É a panela da Alumínio Ramos, é a embreagem da ZF, é o avião da Embraer, enfim, não importa qual seja. Então, quando você explode a estrutura, você tem partes dele. Então, hoje é comum, dentro das organizações, o operador ou alguém fala, olha, ir lá para o mochileiro e fala, olha, eu quero uma peça dessa aqui. Então, ou seja, você tem, vamos dizer assim, vulnerabilidade nos seus processos. E o sistema, o padrão descritivo de item, o sistema de classificação e codificação, ele pode trabalhar, inclusive, o quê? Padronização de itens, porque tem alguns itens semelhantes na construção deles, dos próximos itens, podem ser verificados para você padronizar. Olha o ganho efetivo que esse tipo de modelo ou esse tipo de método pode trazer para a empresa. Só que dá muito trabalho. Aqui a gente tem algumas citações de ganhos que eles podem trazer e evitar, ok? Elencando isso com a questão de custeio, Romano, que é um pouco mais da sua praia, na temática do padrão descritivo de item, na questão fiscal, né? Eu acredito que a gente possa também ter alguns benefícios. Concorda comigo? Pai, olha, é muito pertinente isso daí, porque vamos pensar assim, dá trabalho, mas é o conceito que o RP, inclusive, precisa para ser usufruído da melhor forma, né? E aí, quando você implanta um RP, sem ter essa adequada construção do PDI, quais os riscos? Primeiro que você pode não estar aproveitando questões tributárias, é verdade. Você pode estar usando, né, de uma forma inadequada classificações que vão te gerar um subaproveitamento de questões tributárias. Mas o mais importante, eu acho que é onde reside a grande detalhe, é a possibilidade de gestão do custeio que isso traz. Né? Todos os itens classificados adequadamente, você vai ter a gestão melhorada, né, Paioli? Eu penso que nesse sentido é o grande benefício. E eu diria para você que muitas empresas não pensam nisso. É aquela falha que a gente tem no Brasil em termos de não pensar o planejamento. A gente deixa para planejar numa semana, 2 semanas e realiza errado durante 6 meses. O toyotismo, o que ele fala para a gente? É preciso planejar durante 6 meses e execute certo numa semana, em alguns dias. Essa é a visão que eu tenho do PDI. Então, acho que ao olhar para o PDI e os diversos projetos que a gente trabalha, sempre, sem exceção, a gente foca nisso. Traz a ideia, seja Paioli, seja eu, né, o Josadac, a gente sempre olha para essa questão. Né, Paioli? Realmente muito pertinente e muito relevante essa discussão. Então, muito legal isso aí que você comentou também, Romano,
E tem um aluno aqui na sala do chat fazendo uma pergunta sobre os custos. Não sei se é mais adequado ao Romano aí ou o Paioli responder, mas ele está falando uma pergunta sobre se os custos logísticos devem entrar na análise dos custos dos produtos. Quem pode responder aqui? Ó, vamos separar. Custo logístico é um negócio muito amplo. Eu vou começar e o Paioli complementa com o seu brilhantismo, certamente com a sua prática. A logística ela é ampla, ela está na compra da matéria-prima, na distribuição por meio dos canais de venda, os canais de distribuição, e está internamente na operação logística, na movimentação interna. Depende de onde estiver esse custo. Um custo de aquisição da matéria-prima é um custo logístico que está no custo, sim, vai estar no chamado CPV ou CMV. Um custo de almoxarifado, notadamente, ele está também. Mas a gente costuma dizer em custeio que tudo que está para frente do almoxarifado é despesa, porque existe uma dificuldade, Dinho, e o colega aí que fez a questão, em alocar isso num produto, né? Porque a movimentação, aí você vai ter um rateio muito arbitrário. O que a gente faz em custeio? Foge da arbitrariedade, tentar fugir. Aí, tudo que é arbitrário, a gente joga para onde? Para despesa. Aí vai estar numa linha depois do DRE, tá? Mas aí também é uma despesa variável, Dinho. Enfim, vai fazer parte de uma outra discussão, mas é uma despesa, não é custo, só para distinguir um pouco da questão. Aproveitando esse gancho aí, dessa pergunta, aí, essa contextualização do Romano, é aí que mora, vamos dizer assim, os paradigmas em relação aos trabalhos de logística. É muito mais fácil, né, você trabalhar um custo que ele é observável, ele é visto pelos olhos, que é um custo produtivo, do que um custo logístico, e algumas coisas é até visto, como o Romano falou, o custo da aquisição, o custo do frete, coisa e tal, do que você identificar um custo de, por exemplo, de movimentação de materiais. Só que se a gente for observar hoje, olha só que interessante, né? Você tem hoje, dentro das organizações, um bom número de pessoas, que é a mão de obra direta, ligada aos processos logísticos. E esse número não é pequeno. Você tem hoje os custos das alocações ou das aquisições dos equipamentos de movimentação ou sistemáticas de armazenamento que, de repente, são deixados por um segundo plano. Mas todos eles estão compondo, de algum jeito, o custo do produto final. Ora seja por custo, como o Romano falou, ora seja por despesas. O fato é que, independente da ferramenta financeira que seja utilizada, vai aparecer lá no final se a empresa vai ter resultado ou se a empresa vai ter prejuízo. Então, essa temática é muito ampla. Então, precisaria de vários fóruns para a gente degustar ela. O que é importante levar em consideração nesse primeiro ponto aqui? É entender, enxergar e priorizar. Existem ferramentas que a gente consegue pontuar isso, ok? E, vamos dizer assim, e metodologias. Diria o seguinte, uma que é citada até pelo Romano aí, que é mais conceituada, é o quê? É o sistema Lean Manufacturing, né? O sistema Lean Manufacturing, ela é fantástico em relação a isso. Então, quando a gente olha para o sistema do Lean Manufacturing, a gente vê uma série, vamos dizer assim, de benefícios. E fazendo um paralelo do sistema Lean Manufacturing com a questão da logística, o que a gente pode ter? Olha só, né? Os elementos do custo da logística, como o próprio Romano falou e a gente já citou aqui, que é o custo da armazenagem, processamento do pedido, o próprio estoque e o transporte, né? Entre eles estão o quê? Como eles estão distribuídos? Olha só, na movimentação, na armazenagem, no transporte, na estocagem, no processamento do pedido, na embalagem e nos impostos. E o sistema Toyota de produção, através da metodologia Lean, ele elenca 8 desperdícios. 8 desperdícios. E se você for observar os 8 desperdícios do sistema Lean Manufacturing, 3 ou 4 deles estão diretamente ligados à logística. Ok? A logística. Então, quando você trabalha na redução de, por exemplo, você tem lá o desperdício de espera, ou até o desperdício de superprodução. Em algumas empresas, independente se a empresa utiliza um ERP ou trabalha com um sistema puxado através de um sistema Kanban, existe uma atuação logística ali. Então, a superprodução, você produzir além daquilo que foi necessário, ou produzir ou fabricar alguma coisa que não vai virar receita, tudo bem, eu melhoro o meu indicador de produtividade,
mas eu não melhoro o meu indicador de receita, ou eu não melhoro o meu indicador de resultado líquido. Por quê? Pelo fato de você, ou não é o fato de você ter mais receita que você vai ter mais resultado. E aí você pode seguir nos outros desperdícios, que é o desperdício de estoque, logística, ou responsável. Quando eu estou falando, pode ser profissionais formados em outras áreas, mas são as pessoas formadas dentro da área de logística. Movimentação de materiais é desperdício, defeitos são desperdício, enfim, né? E hoje você tem, vamos dizer assim, um desperdício intelectual, que dá para, através de modelos, você trabalhar a questão humana, delegar atividades, delegar funções, que é a questão do empowerment, trabalhar com a gestão de qualidade, trabalhando metodologia. Olha só quanto que tem de logística ou custeio da área de logística para esses temas que a gente está citando aqui. Ok? Para fortalecer e para alinhar isso, a gente pode até mostrar alguns cases aí, Dinho. Né? Aqui é um case da Parker. Né? A Parker, pessoal, é uma empresa multinacional americana. Ela trabalha com fluidos, filtros hidráulicos, né? Cilindros, ou seja, é uma empresa metalmecânica. Esse trabalho aqui foi muito interessante porque ele foi feito em conjunto com outras multinacionais num evento muito interessante que as empresas apresentaram e algumas delas até nós participamos junto para falar do quê? Da implantação de Lean em movimentos ou atuações nas áreas de logística. Empresas como Bosch, 3M, estavam junto na Parker fazendo um apanhado de situações, mostrando os potenciais da ferramenta. Então, a gente pode observar aí, no caso da Parker, né, o estudo de caso aqui foi em relação à definição de rotas de abastecimento. Olha só que nível que as empresas estão chegando. Enquanto muitas estão além disso, outras ainda estão chegando, mas nunca é tarde, o importante é enxergar. Então, a gente observa, quando você está atuando, usando metodologias, usando ferramentas, o resultado vem. O que a gente precisa é quebrar os paradigmas e quebrar os muros aí, vamos dizer assim, de alguns preconceitos em relação a algumas metodologias. E trabalhar a questão de prioridade. Então, quando a gente observa assim, uma empresa metalmecânica, trabalhando com células de manufatura, uma empresa multinacional americana, com dificuldades, né, com um layout totalmente ultrapassado, com dificuldades de rotas de abastecimento, falta de padronização nas tarefas e nas funções, e começa a trabalhar e ver um resultado efetivo como esse que vocês estão vendo, né? Então, alguma coisa eles estão fazendo para ter resultados efetivos, ok? Então, a Parker, ela traz olha só os resultados em relação a um tema que foram rotas de abastecimento. Por outro lado, a gente tem também um estudo de caso aí que é da ZF. A ZF é uma empresa alemã, multinacional alemã. Tem vários estudos de caso da ZF que nós participamos, tá? Desde a reformulação e remodelação do sistema produtivo, revisão de layout, atuação, de repente, do WMS, a implantação do WMS, a mudança de ERP. Aqui foi construído, Romano, um redesenho de todo o PDI, de todo o sistema de classificação e codificação, até para a mudança do ERP. Então, ou seja, teve uma mudança de caractere, aumentou o caractere, exatamente levando para um padrão mundial, porque é uma empresa que tem plantas no mundo inteiro, e fabrica, no caso, aqui essa planta é aqui de Araraquara, estão buscando a padronização de itens. Olha como se pensa nisso, né? E aqui também foram feitos trabalhos como o xerifado. Esse, especificamente, foi a padronização no sistema de abastecimento para células de manufatura. A gente pode observar aí nas imagens como que era, como que ficou e os resultados efetivos dentro da área de logística. A gente pode observar quadro, né, de orientação à vista. Você tem aí a função do abastecedor, a função até onde o operador vai. Por quê? Um fator que
vamos dizer assim, compromete hoje o processo produtivo é o deslocamento do operador para buscar um certo material, ok? E isso, de repente, impacta, vamos dizer assim, no tempo de ciclo da operação, né? E esse trabalho ele foi feito em qual sentido? Para definir essa responsabilidade, ok? Trabalhando o quê? Então, o operador ele tem a função de operar um equipamento e produzir as peças que eram definidas. O abastecedor tem a função de abastecer. Qual que é o papel do profissional de logística que faz o recebimento? Né? Nesse sentido, foram definidas rotas. Você pode ver que tem um monte de, bastante gestão à vista aí, com redesenho da parte de faixas no chão. Pessoal, é criatividade. Nós precisamos usar criatividade. Tá? Dentro dessa área logística, principalmente relacionada a custo, nós precisamos trabalhar com criatividade, com quase nada de investimento, trabalhar na redução, na eliminação, para que a gente possa mostrar para as empresas e para os sócios os resultados efetivos. E a gente está mostrando através desses cases, tanto da Parker como da ZF, Romano vai mostrar outros, que é possível fazer isso. O que nós precisamos ter é saber usar a metodologia com a ferramenta correta e disposição para que isso aconteça. E quebrar de novo os paradigmas que existem em relação aos processos logísticos e em relação a esse tema que a gente está trabalhando hoje, que são os custos, vamos dizer assim, dentro da área de logística. Ok? Romano? E, na verdade, né, pai, olha, é muito pertinente esses dois exemplos. A gente tem em comum uma parceria de algum tempo e aí uma trajetória na indústria automobilística, mas existem outros negócios, né, que precisam de ajuda e até dessa nossa expertise no sentido de pequenos negócios ou menores negócios. E o custo logístico, ele é absolutamente multi ou interdisciplinar. Então, a pessoa vai ter que interagir com TI, né, com os dados da tecnologia de informação, ter o conceito da engenharia dos lotes, o lote mínimo, o lote econômico, os transportes e tudo mais internos, as movimentações, a operação, a embalagem. Olha como é complexo, né? Vai ter um custo para cuidar disso, não adianta, não vai se cuidar sozinho. Vai ter um custo de armazenagem, de movimentação. Muitas vezes você vai ocupar um espaço, precisa entender que isso tem um custo, né? Os custos de manutenção desse estoque também, né? Para você manter uma posição ali no pallet, no porta-pallet. Medir sempre o nível de serviço dos clientes é muito relevante e tem os aspectos tributários. Muitas vezes, como o Paioli disse, um PDI muito bem classificado vai permitir por parte da empresa um grande benefício do ponto de vista de impostos minimizados, vamos dizer assim. Vamos lá. E aí, o que eu trago para vocês? A questão daquele que são os KPIs, né? Eu trago um conjunto de agrupamentos que eu construo. E aí, gente, isso aqui é a ponta do iceberg, né? Existe uma série de outros desdobramentos em que esses KPIs podem ser criados. Então, os KPIs estão num primeiro grupo no que se refere à utilização ou ocupação dos recursos da empresa, né? A ocupação do espaço, a frota, né? O fator de ocupação dessa frota, e muitas vezes isso precisa ser ponderado. Estou usando efetivamente e adequadamente os meus caminhões, ou, né, quando tem uma frota própria, ou estou terceirizando com a melhor condição, por exemplo, com um parceiro. Tenho parceiros suficientes para poder exercer aí uma escolha adequada. Um segundo grupo é produtividade, KPIs de produtividade no que se refere a giro de inventário, né? Porque isso vai permitir que eu compre mais inteligentemente materiais. Então, se eu tenho um giro está muito elevado, eu preciso diminuir aquela frequência de compra, né, Paioli, desses itens. Isso é absolutamente imobilização do financeiro, isso é ruim. Eu tiro do banco e coloco no estoque e fica lá esperando. Então, você precisa usar a engenharia ao seu favor para que isso seja minimizado, né? A produtividade da operação, a produtividade dos recursos, são aspectos bem relevantes, né? Você ter a movimentação interna feita com um layout adequado. Então, é um uso da engenharia de uma maneira absolutamente pertinente, de uma maneira absolutamente que faz sentido. E aí, na sequência, nós temos os processos internos, né? E dentro desses processos internos, o terceiro grupo de indicadores ou de KPIs, né? A gente simplifica, isso se torna o Key Performance Indicator um aspecto
até comum no nosso dia a dia, para muitos pode não parecer. Mas aí tem os custos de abastecimento, custos de distribuição que estão ligados a esses processos. Custos de armazenagem, atendimento de pedido, acuracidade de inventário, Paioli. Vamos pensar nesses itens como algo que tenha desdobramentos ainda. Não é simplesmente eu vou apertar um botão e eu vou gerar esses indicadores. Eu preciso de outros, né? Por trás desses existem outros aspectos que são importantes e que a gente pode aí, até o Paioli tem muita expertise nisso aí, pode até complementar, né, Paioli? Mano, olha, o Manidinho, veja que interessante, né? Nesse ano de pandemia, onde muitas empresas tiveram as suas demandas reduzidas, né? Aquelas que, ao longo do tempo, trabalharam essas questões, né, estão conseguindo, vamos dizer assim, passar pelo período de forma mais sustentável. Por quê? Os resultados de uma organização, né, como eu comentei, ele não vem somente das receitas, ele precisa vir da redução dos desperdícios ou redução dos custos. Né? Isso que você está citando são um ponto extremamente importante. Para aquelas empresas que já vinham trabalhando, né, melhoria contínua, e para aquelas que ainda não têm, é importante ter, porque essa pandemia ela serviu para acordar muita gente, pelo menos é isso que a gente espera, ok? Principalmente nesse quesito. Porque os resultados não podem vir somente hoje das receitas, porque as margens estão cada vez menores, então elas precisam vir de eficiência. Então, essa eficiência, como você citou aí, baseado nos processos internos, que é um ambiente interno, é onde o ambiente que está sobre o meu domínio, então eu preciso ter uma atuação mais efetiva. Então, quando a gente está falando desses processos internos, desses KPIs que você está citando, tá? Sistemicamente, é muito simples você trabalhar, quando a gente fala muito simples, né? A gente fala assim que precisa ter um início, uma ação efetiva em relação a, de repente, você aplicar uma classificação BC para processos produtivos, Romano e Dinho. Algumas empresas já trabalham com XYZ, porque elas viram, observaram que a questão de prioridade é fundamental no time. E time para uma organização está relacionado a resultado, está relacionado a dinheiro. Então, isso é muito efetivo. Quando a gente está falando de acuracidade de inventário, a questão de trabalhar, independente se é MRP ou independente qual seja o RP que se trabalhe, é fundamental a gente entender o quê? Que a assertividade nos seus inventários é um ponto fundamental. E está ligado a tudo que nós falamos ao decorrer aqui da nossa apresentação. A questão de repente, você implantar um ponto de pedido. Tem lugares ou tem locais dentro das empresas, Romano, especificamente, de repente, no almoxarifado, que não vale a pena trabalhar, de repente, com MRP. Será que é interessante trabalhar com ponto de pedido? Será que é interessante trabalhar com um sistema de 2 caixas? Ou seja, tem infinitas variáveis. Só que o modelo, ele está aí, serve para todos. Só que é importante que a organização, através dos gestores logísticos, entendam e observem que o remédio pode ser o mesmo, mas a dose tem que ser o quê? Diferente, tem que ser customizada, tem que ser o quê? Adaptada para cada realidade de algumas empresas. Então, quando a gente fala de ponto de pedido, classificação ABC, a questão de acuracidade, informação para quem trabalha com outras empresas, trabalha com filiais, enfim, isso é fundamental para que haja um sincronismo efetivo desses processos e o resultado venha, independente da demanda ter reduzido. Esse é o desafio da nossa área. Ok, Romano? Perfeito, Paioli. Inclusive, Paioli, é realmente isso. As empresas, na ânsia de querer vender mais, acabam vendendo pior. Então, é importante vender, porque o DRE, o demonstrativo de resultado, ele é uma função de entradas, mas também de saídas de recursos, né? Então, isso que você colocou é fundamental. Então, se eu realizo ali um adicional de produção gastando horrores ficando refém de uma única transportadora, você vai conseguir melhores negócios, inclusive por região. Então, isso é o grande barato desses estudos, né, sobretudo de custo logístico, porque ele é multidisciplinar. Ele vai envolver
até a vocação, a realidade da empresa. Não, tem uma área que eu só posso fazer com a minha frota. E não tenha dúvida, vai ter que ser feito, porque tem uma condição de entrega, uma condição que é diferenciada. O resto não, né? Boa parte das empresas configuram-se dessa forma, tá bom, Dinho? Pode avançar. E aí a gente tem um caso que eu trago com muito carinho, e é um caso que eu trabalhei desde o início, e a gente... É um caso aqui de Araraquara, de uma empresa, Alumínio Ramos, onde foi construído todo um modelo, né? Baseado em todas essas premissas, em que foi reorganizado o almoxarifado, foi montado o almoxarifado de acabado, trabalhado o almoxarifado de matéria-prima de forma a reorganizar, colocou conceito para gerar compra a partir desses almoxarifados, ou seja, melhorou a organização, melhorou a forma para se separar, fazer o picking, né, para fazer a separação, enfim, buscou-se parceiros, transportadoras, trouxe benefício nesse sentido também. Por fim, layout de fábrica também foi mexido, layout de almoxarifado mexido também. Enfim, muitas dessas coisas. E aí, objetivamente, percebeu-se o quê? E aí, esses são dados que eu tinha aqui nas minhas planilhas, e eu coloquei só para lembrar, né? Inclusive, lembrar, e são casos que são aplicáveis em boa parte das empresas, porque ao contrário do que eu e o Paioli vivemos em multinacional, a Alumínio Ramos é uma empresa grande também, mas é uma empresa já que não tem essa mesma estrutura da Volkswagen, ou das ZF, que as coisas vêm da matriz e você é obrigado a aplicar, e se aplica de uma forma local, naturalmente. Lá não, lá é uma condição que a gente precisou desenvolver todo o conceito, aplicar o conceito, e aí chegamos nos indicadores. Houve, num primeiro momento, o indicador mais relevante, um potencial de redução de 35% no custo do frete, ou seja, o frete da entrega, tá bom, gente? O frete daquele produto acabado. Houve 20% de redução no material em processo, também uma redução observada no plano de contas, lá no balanço patrimonial, enfim, no fechamento mensal, a gente conseguia perceber que havia menos material a partir dessa reorganização dos estoques de acabado, reorganização dos estoques de matéria-prima. Houve ainda uma redução de 15% nos custos de movimentação. Gente batendo cabeça era o cenário anterior. E quando você fala em movimentação interna, isso é muito importante. Layout, eu acho, Paioli, me corrija, mas acho que é uma coisa mais importante. E é a premissa, é fator do resto, é produto do resto. O layout ele vai definir muito do que você vai conseguir ou não fazer. Então, o layout que tem muito passeio, né, as peças passeiam muito internamente, não é legal, né? E também os custos de armazenagem, na medida que se instaurou ali a lógica do porta-pallet, né? Com vários níveis de uma altura elevada, você melhorou e reduziu naturalmente aquele custo por posição. Onde você tinha 2 posições, você passou a ter 5 posições, 4 posições em alguns casos. Então você dobrou a sua capacidade de armazenamento e reduziu aí em 15% os custos totais de armazenagem. Então esse é um caso local de uma empresa regional, que é o caso de muitas das empresas que estão buscando aí uma melhor organização da sua condição, da sua movimentação, seja da sua compra de matéria-prima, seja da sua distribuição dos produtos acabados e seja da sua logística interna. Então, como eu costumo dizer, de novo, e para fechar, a logística tem esse viés, tem essa característica, tem esse desdobramento multidisciplinar e, como tal, precisa ser tratado multidisciplinarmente, né, pessoal? Legal. Isso aí, Romano, achei muito legal o que vocês falaram, principalmente essa questão de relacionar essa questão dos custos, né, com essa questão de logística. Às vezes a gente acha que na área comercial, principalmente, o mais importante é vender mais, nos preocupa muito com o custo. Então, muito interessante vocês tratarem esses assuntos. Eu queria abrir agora esse momento para algumas perguntas. A gente tem um aluno chamado Flávio Alves, que ele pergunta quais seriam os pontos de atenção que vocês destacariam, né? Podemos começar primeiro pelo Paioli, que vocês destacariam para uma empresa que está iniciando as suas atividades. Ok, Dinho, obrigado pela pergunta aí. Então, empresas que estão iniciando as atividades, seria interessante já começar, é a mesma coisa quando você está construindo uma casa, né? A gente não começa construindo uma casa pelo teto ou pelo acabamento. Nós começamos a construir uma casa pelo alicerce. Uma empresa, ela tem que seguir essas premissas, ok? Então, dependendo do segmento que essa empresa vai ser definida, eu preciso, é uma empresa de transformação?
O Romano acabou de citar um fator fundamental aí que envolve uma série de outras, a questão do layout. É fundamental ter um layout produtivo, um layout racional, que seja flexível à medida que vai evoluindo? Sem dúvida. A questão fiscal, tributária, precisa ser vista? Não tenha dúvida disso. Então, quando a gente está falando, e eu vou puxar para o tema que a gente está citando aqui, que são os custos logísticos, então, a questão do layout, a questão da definir as padronizações dos itens que serão cadastrados, padrão descritivo de itens, sistema de classificação e codificação, ok? Alinhando a questão tributária, como o Romano citou. Depois disso, a padronização das embalagens, como que eu vou padronizar minhas embalagens. O meu sistema de armazenamento será vertical, será horizontal? Como que vai ser isso? Okay? Então, eu preciso ter esse desenho para depois, num futuro bem próximo, definir que tipo de sistema que vai mais ser aderente à minha metodologia. Ok? E se cercar do quê? De boas práticas que nós citamos aqui, tá? O colega não falou qual que é o tipo de empresa, então, a priori, eu trabalharia nesse sentido, que daria o quê? Um pouco do alicerce disso para que ele não tenha dificuldade para o futuro. Começou a construir o alicerce de forma bem subsidiada, automaticamente as mudanças terão que acontecer, mas serão mais suportadas, vamos dizer assim, de forma mais racional, de forma mais eficiente. Ok, obrigado. Questão bem relevante, eu gostaria de dar um pitaco também. É preciso olhar, né? O Flávio faz essa questão e eu acho que é preciso olhar o tipo de demanda que ele tem. Qual que é o volume, né, Paioli? Porque se ele, de repente, não faça o contrário, não cria uma estrutura sem olhar para a demanda. Acho que o grande segredo é olhar para a demanda e para que tipo de demanda você tem. Tipo de empresa você tem. Vamos pensar, então, numa empresa de construção de máquinas. Né? Tem 2 máquinas encomendadas e aí você é um make to order, né? Você vai ter que esperar vir as demandas. Ao passo que uma fábrica de panela, você pode fazer uma produção ou uma natureza empurrada, o que é absolutamente plausível. Então, o que eu chamo a atenção, só complementando o que o Paulo disse, olha para a demanda sempre. Qual a demanda eu tenho? Porque senão você vai dar um passo maior que a perna e, sobretudo, quando não tiver capital, o que é o capital? Capital de giro, corre o risco de você dar realmente um passo maior que a perna, depois ter que antecipar, enfim, ter que buscar recursos e aí inviabiliza o negócio. Um negócio médio hoje dá 15% de rentabilidade. E isso não é ruim não, tá bom, gente? Se você tem que antecipar título para pagar matéria-prima e mão de obra, você perde metade disso brincando, tá bom? Isso é muito importante. Então, a demanda, sempre olhar para a demanda. E aí, a partir da demanda, fazer seu planejamento, né? Ok, muito legal. Tem aqui mais uma pergunta agora, pessoal, do Marcelo. Ele pergunta como reduzir os custos logísticos com estoque consignado. Vocês podem ajudar aí na resposta. Posso começar? Vamos lá. Pois não, É interessante, é uma estratégia que é trabalhar com estoque consignado. Alguns atacados e varejos já trabalham dessa forma, ok? Com estoques consignados. É uma estratégia, ok? O cuidado que tem que ter, né, Romano, é questão tributária, é questão legal aí, né? Essa aderência tem que estar alinhado aí. Alguns varejos já trabalham com isso, mas tem que, vamos dizer assim, é uma estratégia interessante? É uma estratégia interessante. O cuidado que tem que ter é o quê? É o fornecedor colocar o estoque na minha empresa e ele, de repente, ser responsável por gerir um pouco desse estoque. Né? O cuidado é uma boa estratégia, respondendo ao Marcelo, ok? Porém, tem que ter um cuidado com a questão tributária e a questão legal aí, para não ter nenhum problema fiscal depois. Mano, você quer complementar? O que eu trago, a minha experiência nisso ela é de participar de um projeto na Volkswagen quando foi feita a consignação do cabeçote com um fornecedor lá do Rio Grande do Sul. Então, a Volks consignou material para um fornecedor, ou seja, ela comprava o material, mandava tudo lá para Curitiba, montava o cabeçote e voltava para cá. O projeto inicial, pessoal, dava uma redução, Marcelo, na ordem de 20%. Assim, limpo. Era 20%, era bom. E a Volks é muito bottom line, né, pessoal? Que é isso, vale a pena. Só que aí tem que ter bem detalhado, não é qualquer projeto.
e estava bem detalhado, até com risco, perda de inventário e tudo mais. Passaram-se os anos, 2 anos trabalhando dessa forma, e a perda de inventário ela foi 3 vezes maior. Por quê? Porque o descontrole lá acabava fazendo algumas perdas que gerava custos adicionais. Então, a gota d'água foi quando eu fui fazer um inventário com um gerente, enfim, da área lá da empresa, e encontramos até material da nossa propriedade, que estava lá com posse deles para industrialização, enfeitando o jardim. Então, essa questão ela é ilustrativa, mas é preciso tomar cuidado. Como é essa parceria? Estamos no mesmo nível? Então, a empresa lá precisou passar por um pito. E aí eles organizaram o processo, reorganizaram, passaram por várias auditorias e aí passou a tratar com mais seriedade. E além dessa questão de tratar o item com uma qualidade não muito apropriada, tem a questão tributária realmente. Depende de que estado vem, para que estado vai, você pode ter uma série de cenários e composições. Acho que do ponto de vista simples, mal e porcamente comparando, vale a pena. É uma estratégia, sim, nem sempre válida, né? É uma estratégia que pode ser que, em alguns casos, vale a pena. O benefício tributário, o benefício da opção, ela traga vantagens para a empresa. Algumas empresas, Romano, Odinho, têm feito isso, algumas que eu tenho visto aí e oportunamente tenho participado de alguma coisa, elas têm feito isso para ambientes produtivos, mas para materiais indiretos. Brocas, parafusos, inclusive os EPIs, ou seja, existe uma parceria com alguns fornecedores, meio que, sabe, esses postos de gasolina, onde tem essas conveniências, onde você vai lá, você coloca um dinheiro na máquina e sai um salgado. Aquele salgado ali é do fornecedor. Então, é esse mesmo conceito. Dentro das empresas, o que acontece? O fornecedor coloca um equipamento, o profissional, à medida e conforme parametrizado e cadastrado, ele vai lá com o crachá dele, passa o crachazinho, ele tem acesso a pegar, de repente, a luva dele. Quando ele passou, dá baixa no estoque, ou manda uma mensagem para o fornecedor, porque aquele estoque, de repente, é do fornecedor, e dá como uso para aquele RE do funcionário. Então, aí você consegue medir quanto tempo depois ele pode pegar um novo equipamento, e assim vai, ok? A questão aí, como você disse, é uma questão mais de como garantir que isso aconteça. Eu já vi grandes empresas fazendo esse tipo de sistemática. É uma boa estratégia? Eu penso que sim. Mas o cuidado é isso que você falou. Como controlar? E o estoque, Romano, ele não é da empresa, ele é do fornecedor. É o fornecedor gerindo o estoque na sua empresa. Estrategicamente, a nível de estoque, é bom? Ele é ótimo, ok? Só que você tem que, no contrato, especificar algumas coisas que vão te dar subsídio e garantia para, vamos dizer assim, não ter problemas futuros. Muito bom, muito obrigado, né? Vou para mais uma pergunta aqui, agora é do Josa. Ele está perguntando que técnicas de gestão de estoque eram usadas lá na ZF. Você pode falar aí? Lógico. Nós, para a questão de custeio, a gente trabalhava com o FIFO, ok? Até por causa da própria metodologia, ok? Primeiro que entra, primeiro que sai. Haja vista que a maioria dos produtos, né? E quando você trabalha com montadoras, o Romano pode fortalecer isso, você volta e meia é certificado, você tem que garantir, vamos dizer assim, a acuracidade do estoque, você tem que garantir a questão da verificação da entrada e do monitoramento de cada item, né? O sequenciamento, data de fabricação, como que é feito, se você está utilizando realmente aquele produto dentro da data prevista. Então, lá na ZF, a gente trabalhava com o FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai, exatamente para garantir um custeio e também para garantir, vamos dizer assim, um controle adequado. Funcionava de forma ótima. Na ZF, especificamente, com todas essas metodologias aí, e algumas outras que a gente teve a oportunidade de participar, alguns anos, os resultados efetivos não vieram de receitas. Eles vieram de redução de desperdícios provocados pela aplicação dessas metodologias que o Josi acabou de perguntar e algumas que a gente citou aqui. Então, é aquilo que a gente falou.
Nós não podemos, é lógico, ter necessidade e demanda, sem dúvida, mas elas podem o quê? Oscilar, ainda mais em tempos que nós estamos. Então, é importante não ficar tão refém dela. É importante trabalhar no ambiente interno, como os indicadores que o Romano apontou aí, que são fundamentais. Ok? Muito bom. Quer complementar, Romano? Essa discussão ela iria a tarde toda aqui, né, Paioli? Mas certamente a gente tem formas na indústria automobilística que são de vanguarda. As empresas de menor porte podem aproveitar isso, seguramente. Sem dúvida. A gente pode trazer isso e pode compartilhar de forma muito positiva esse conjunto. Inclusive empresas familiares, né, Romano? Empresas familiares. Não às vezes o pessoal, mas isso aí está muito distante da minha realidade, é só para multinacional. Não, o modelo e o sistema, ele foi elaborado e ele é aplicável para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de organização. É lógico que ele tem mais aderência para um modelo do que outro, mas em maior ou menor escala ele pode ser aplicado para qualquer tipo. Empresas familiares, empresas do agronegócio, enfim, não importa qual seja. O importante é adequar ele. Obrigado, muito bom. Então, eu queria fazer só mais uma última pergunta, também do Josi. Agora é focado diretamente no Romano. Ele está perguntando aqui para você comentar um pouco sobre a questão de terceirização versus frota própria. Você pode comentar, Romano, por favor? Ou se eu posso. Isso aí eu diria que é uma coisa que eu trato muito há muito tempo. Desde a Volkswagen, Faber, a gente sempre tem muitos casos de estudos, né, que precisam ser colocados para que todos conheçam. Então, no caso da Faber, fizemos um estudo de terceirização da frota, e aí foi feito isso um benefício de alguns milhões. Então, imaginem vocês, uma centena ou algumas centenas de carros, veículos, e aí valeu muito a pena. Foi feito, inclusive, a manutenção de alguns veículos para atendimentos estratégicos. Ou seja, os caminhões, ficou um pequeno caminhão com uma movimentação interna. Quem conhece São Carlos ali sabe que a Faber tinha uma unidade no centro e uma unidade lá no distrito industrial. E, nesse sentido, trouxe muito benefício. Foi muito vantajoso. Então, o diretor me disse uma certa vez que, Romano, infelizmente não, é uma pena que nós não olhamos para isso 10 anos atrás, que já havia uma oferta de bons parceiros, né? Então, Dinho, e aí respondendo ao Josa, a questão, ela passa muito por escolher parceiros. E não escolher um parceiro só, de novo. Você precisa ter um conjunto de parceiros que terão expertise em regiões distintas, né? O mix apropriado eu tenho uma complexidade no canal, né? A primeira pergunta eu tenho uma complexidade no canal que faça com que eu mantenha ou tenha que manter uma frota própria? Exemplo da Faber, tinha uma logística interna na cidade. Então nesse sentido faz. Tem algum outro ponto que faz sentido manter um caminhão, enfim, algum veículo próprio? Não tem mais. Então eu posso abrir e fazer essa escolha absolutamente para o mercado, de peito aberto, nunca estando, Dinho, refém de um parceiro. Isso aí a própria estratégia de compras deve considerar isso. E aí, tendo alguns parceiros com expertise em distintas regiões, e é o que eu acabei de tocar, 35%, no caso da Ramos, o potencial de redução, né? O potencial de redução nesse custo de frete. É esse frete que eu estava me referindo, esse frete do produto acabado. Você coloca na mão de bons parceiros, tem uma pessoa para cuidar disso de forma coordenada, um analista, uma pessoa para fazer essas cotações, está antenado com os melhores valores, e as regiões todas têm essa questão, e fazer essa distribuição de uma forma escalada. Você vai escalar aquilo que você faz com uma frota própria. Então, eu acho que frota própria ou terceiro é muito simplista, mas eu acho que tem um mix aí, tem um ponto doce, eu costumo dizer, que é manter um conjunto de frota própria para aquilo que é estratégico, aquele fornecedor mais chato, aquela região mais complexa, e o grande volume, você fazer uma distribuição a partir de parceiros confiáveis, de parceiros com um expertise do teu negócio, muitas vezes. Isso é muito possível, e aí você consegue trazer os grandes benefícios para a sua organização. Um ponto, né, Romano? Você começa a dar foco, né? Você começa a dar foco para os negócios. Dentro dessa área de logística, você não vai ter uma pessoa que tenha expertise no todo, no processo inteiro. Então, é importante você ter parceiros que vão subsidiar
para que você, como um profissional de logística, dê foco para aquilo que vai te trazer mais resultados ou aquilo que você vai trabalhar e vai ter melhores benefícios. Não vai dar para olhar o todo. Então, nós precisamos soltar um pouco mais, vamos dizer assim, alguns processos, é lógico, buscando, como você falou, de forma coerente e prudente, parceiros. Então, a gente, né, pegando esse gancho, a gente observa aí dentro das organizações, às vezes, profissionais que não têm expertise em trabalhar com manutenção de equipamento de movimentação. De repente, o profissional de logística não tem expertise nisso, mas ele responde para isso. Será que não valeria a pena, como você falou, trabalhar o outsourcing nesse negócio? De repente, é para repensar, né? E aí você tem foco naquilo, na gestão do negócio, na gestão dos custeios, na gestão dos seus processos internos, ok? E fundamental, como você falou aí da Volkswagen, né? Se eu tivesse visto há 10 anos atrás, né? Quando você tem programas implementados de melhoria, a gente não espera, vamos dizer assim, chegar a pandemia para ter atuação. A gente começa a ter uma atuação proativa. A ação tem que começar quando você está em tempos de vacas gordas. Para quando chegar em tempos de vacas magras, você só fazer o quê? Aderência e adaptação. Para que você consiga passar pela tempestade, vamos dizer assim, de forma lucrativa. Que é um ponto fundamental, é o que a gente está citando aqui. E isso não é sonho, é real, pode acontecer, pode. Os cases que a gente citou foram assim que foram construídos. Bom, muito legal. Pessoal, a gente já mais ou menos passou do nosso time, né? Uns 50 minutos desse webinar. Tem algumas perguntas ainda que estão ali no nosso chat do YouTube. Os professores depois vão estar respondendo. Tem 2 perguntas do e-processos, tem uma outra pergunta de um outro aluno no final ali sobre custo de oportunidade, que eles vão estar respondendo no final dessa live, tá? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o tempo, a aula, né, dos professores do Luiz Paioli. Muito obrigado, viu, Paioli? Foi muito... Imagina, Dinho, estamos juntos aí, precisando. Legal, foi muito produtivo, do Luiz Paioli e também do André Romano. Muito obrigado, Romano. Eu que agradeço, Dinho. Quero deixar aí para vocês uma informação que a gente vai estar gravando essa aula, colocando essa aula, né, no nosso canal lá no YouTube e no site da HomeGIS, e que frequentemente, né, a gente vai estar desenvolvendo mais webinários com temas focados em gestão organizacional, nesses temas importantes aí. Aprendi muito hoje aí com vocês também sobre custos logísticos, foi muito legal. Muito obrigado. Até mais, Gil. Até mais Valeu, um abraço. pessoal. Muito obrigado. Gente, um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Até mais.